A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, sua aula de escatologia no seu lar. Desde já eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, a você que é fascinado pelos eventos escatológicos e diariamente assiste ao nosso programa, receba a nossa sincera gratidão. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e a sua família. Eu gostaria de pedir que você divulgasse as nossas redes sociais para que seus familiares e amigos, para que outras pessoas possam ser edificadas através da programação da Rede Brasil. Você pode assistir de qualquer lugar do Brasil e do mundo, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, nos endereços Rede Brasil Oficial, IADPE Oficial e também no site www.iadpeplay.org.br. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua pergunta, o WhatsApp está aparecendo aí na sua tela, é o prefixo 81 e o número é o 99491-2293, mas por gentileza não envie áudio, não envie fotos e nem envie vídeos, apenas mensagem de texto. Se você está acompanhando os instantes finais, você sabe que nós estamos estudando os eventos escatológicos, né? Nós demos início a uma série de programas e assumimos aqui o desafio de explicarmos todos os eventos escatológicos. Diariamente nós mostramos para você esse mapa e vamos trabalhar, acredito que alguns meses, explicando cada evento escatológico. Está aparecendo aí na sua tela para que você possa visualizar, não é? Nós já explicamos os primeiros eventos, que é a ressurreição dos justos, e estamos explicando sobre o arrebatamento da igreja. Nós dedicamos diversos programas para falar sobre o arrebatamento da igreja e tem uma frase que eu tenho repetido ela diariamente. É a maior esperança do crente, é a maior esperança do salvo. É o dia que Cristo vem nos buscar para nos levar para junto de si. Então já explicamos vários textos bíblicos, nós já explicamos sobre as 3 escolas de interpretação e ontem nós explicamos sobre a brevidade da vinda de Cristo. Nós tomamos por base ontem 2 textos lá de Apocalipse, Apocalipse capítulo 22, versículo de número 7, e também Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11, nós falamos sobre a brevidade da vinda de Cristo. Você deve lembrar que só no capítulo 22 de Apocalipse, 3 vezes Cristo repete essa frase. Eis que cedo venho, eis que presto venho, eis que cedo venho, para deixar bem claro que nós precisamos estar sempre de alerta, de advertência, sempre vigilante, sempre esperando esse evento, porque nós não sabemos quando é que Cristo vem buscar a sua igreja. Hoje nós vamos dar continuidade a este tema, hoje nós vamos falar sobre a brevidade da vinda de Cristo, mas nós vamos tomar por base outro texto, que é um texto escrito pelo apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo de número 11. Hoje nós vamos nos deter apenas nesse texto, mas creio que Deus tem uma palavra para nós, baseada nesse texto, nessa expressão paulina. Você tem 2 opções, você pode abrir a sua Bíblia e você pode ler na sua Bíblia, mas se você preferir, você pode ler aí na sua tela, porque nós vamos ampliar para que fique melhor a sua visualização, tá certo? Nós assumimos o compromisso de, a partir de hoje, todas essas telas, nós vamos deixar em alguns segundos, ela tela cheia, para que você possa tirar aí a sua fotografia, possa guardar, né, para facilitar os seus estudos, tá bem? Então, Romanos capítulo 13, versículo 11, vamos dar continuidade a esse tema que é sobre a brevidade da vinda de Cristo. E o que é que o apóstolo Paulo diz nesse texto? O apóstolo Paulo diz, e isso digo, conhecendo o tempo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar hoje, né, que isso foi escrito, essa carta foi escrita aproximadamente 2 milênios atrás. Faz aproximadamente 2000 anos que Paulo escreveu essa carta, falando sobre a necessidade de nós despertarmos do sono, ou aqueles que estão dormindo o sono espiritual, eles despertarem do sono. E hoje, 2 milênios depois, nós podemos, com muita tranquilidade, com muita convicção, repetir essa expressão paulina. E digo isto conhecendo o tempo, né? Nós já tivemos a oportunidade aqui, se você está acompanhando os instantes finais, desde que iniciamos no mês de março, você já ouviu, já assistiu
que nós aqui dedicamos diversos programas para falar sobre os sinais que antecedem a vinda de Cristo. Nós estudamos parte, não todo o sermão profético, mas nós estudamos parte do sermão profético. E nós estudamos diversos sinais que antecedem a vinda de Cristo. Nós já explicamos aqui em programas anteriores sobre o surgimento de falsos cristos, de falsos profetas, sobre as guerras, os rumores de guerra, sobre as epidemias, sobre a fome, sobre o aumento da iniquidade, o esfriamento do amor, sobre a violência. Todos aqueles sinais que foram preditos por Jesus, eles estão se cumprindo em nossos dias. Nenhum destes sinais, nós podemos dizer assim, esse aqui ainda não se cumpriu. Todos eles estão se cumprindo. Nós também demos início a uma série de programas sobre os sinais dos tempos do fim, onde nós falamos sobre outros sinais dos tempos do fim. Nós explicamos aqui em Daniel capítulo 12, versículo 4, sobre o avanço tecnológico e científico. Nós explicamos primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Nós falamos sobre a apostasia, que muitos iriam apostatar da fé no fim dos tempos. Nós explicamos na segunda carta, ou epístola de Pedro, capítulo 3, onde Pedro diz que no fim dos tempos surgiriam escarnecedores, que andariam conforme a sua concupiscência, e que diriam, onde está a promessa da sua vinda? Nós estudamos isso aqui. Nós estudamos o texto lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, versículos 1 a 5, onde Paulo fala sobre 19 características dos homens dos últimos tempos, né? Paulo disse que no fim dos tempos haveriam homens ingratos, profanos, irreconciliáveis, desobedientes a pais e mães, cruéis, sem amor para com os bons. Enfim, nós estudamos todas essas características e chegamos a essa conclusão. Qual foi a conclusão que nós chegamos? Que nós estamos vivendo, biblicamente eu digo isso, os tempos do fim. Eu não estou com isso datando, eu não estou com isso dizendo o dia que Jesus vem, porque eu não sei. Jesus disse daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu eles sabem. Mas nós podemos dizer, à luz das profecias bíblicas, que este evento pode ocorrer a qualquer instante. Muitas pessoas têm enviado essa pergunta para nós, professor, mas em Mateus 24 e 14 não diz que é necessário que o evangelho seja pregado em testemunho de todas as gentes para depois vir o fim? Aí eu explico que este evangelho que está em Mateus capítulo 24, versículo 14, não é o evangelho da graça que nós estamos pregando hoje, é o evangelho do reino, que será pregado durante a grande tribulação. É durante a grande tribulação que será pregado o evangelho do reino. E qual é a diferença? Nós estamos pregando o arrebatamento. Cristo vem buscar a igreja. E durante o período tribulacional, será pregado o evangelho do reino, onde a mensagem será essa: Cristo voltará para implantar um milênio. É este evangelho. Então não há nenhum sinal que falta se cumprir. É claro que alguém pode questionar, professor, e a reconstrução do templo em Jerusalém? Muito bem. O templo em Jerusalém será reerguido, será restaurado, será reconstruído, nós não temos dúvida disso, porque durante a grande tribulação, o templo estará erguido, os judeus vão voltar a oferecer holocaustos e sacrifícios no templo em Jerusalém, inclusive na metade da grande tribulação, o anticristo vai proibir as ofertas, e tudo leva a crer que o anticristo vai fazer o que fez Antíoco Epifânio no passado, ele vai profanar o templo, isso baseado nas profecias de Daniel, capítulo 9, versículos 26 e 27, e em Mateus, capítulo 24, versículo de número 15. Então, o templo será reconstruído, sim, mas particularmente nós acreditamos que o templo só será reconstruído durante a grande tribulação. Possivelmente este será um dos grandes feitos do anticristo, onde ele vai trazer a paz para o mundo, né? É por isso que ele se apresenta no capítulo 6 de Apocalipse, montado em um cavalo branco, trazendo uma falsa paz, e é possível que ele traga uma aliança, uma paz entre as três religiões monoteístas, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, e ele assim obtenha autorização por parte dos muçulmanos para que o templo de Jerusalém seja reconstruído. Então, essa reconstrução
pode ocorrer antes, mas pode ocorrer também depois que tem início a grande tribulação ou após o arrebatamento da igreja. Então, eu posso repetir essa expressão paulina, não vou dizer tomar posse, mas eu vou dizer assim, eu posso repetir esta frase, essa expressão paulina e dizer assim, olha, e digo isto conhecendo o tempo, conhecendo esse tempo que estamos vivendo, onde todos os sinais proféticos que apontam para os tempos do fim, eles já estão se cumprindo hoje em nossos dias. E o que é que Paulo nos ensina mais? Além de Paulo dizer assim, e digo isto conhecendo o tempo, aí Paulo vai dizer o que é preciso fazer. Ele diz que é hora já de despertarmos do sono. É claro que isso aqui é uma foto meramente ilustrativa para que nós possamos ter uma ideia do que Paulo está nos dizendo. Mas, claro, Paulo não está falando do sono físico. Quando Paulo diz que é já hora de despertarmos do sono, Paulo está se referindo ao sono espiritual. Nós devemos entender que existem 3 tipos de sono na Bíblia, pelo menos 3. Primeiro, existe aquele sono físico, que é o repouso diário. E eu poderia citar como exemplo aquele sono de Adão, aquele profundo sono que Adão dormiu, quando Deus tirou uma de suas costelas, tirou a costela, colocou carne no seu lugar e daquela costela fez uma companheira. Aquele sono de Adão era um sono físico, esse repouso diário. Existe também na Bíblia o sono que refere-se à morte. Por exemplo, lá em João capítulo 11, Jesus disse que Lázaro estava dormindo, mas todos nós sabemos que Lázaro havia morrido. Mas por que Jesus disse que Lázaro estava dormindo? Jesus estava se referindo ao sono que é a morte. Então, em alguns textos na Bíblia, a morte ela é representada como o sono. Mas existe também o sono espiritual, que este aí, ele é, eu posso dizer, em certo aspecto, mais perigoso, né? Que Paulo traz essa advertência. Quando Paulo diz assim, que é hora de despertarmos do sono, Paulo não estava se referindo ao sono físico, Paulo não estava se referindo à morte, mas Paulo estava se referindo ao sono espiritual. Como todos nós sabemos, o sono físico, esse repouso diário, é uma bênção na nossa vida, né? Depois de um dia cansativo, depois de um dia de trabalho, como é bom chegarmos em casa, tomar aquele banho, e depois de orar, depois de agradecermos a Deus pelo dia que Ele nos deu, não há nada melhor do que nós podermos deitar, nós podemos dormir, ter uma noite de sono. O sono é tão importante, eu estou me referindo ao sono físico, você me entende, né? Então o sono é tão importante que Deus, em sua eterna sabedoria, Ele criou a noite. Para quê? Para que nós possamos repousar, para que nós possamos dormir. Observe que quem trabalha à noite e dorme de dia sabe o quanto é ruim por causa da claridade, por conta do calor. Você sabe disso, você que é vigilante, você que é porteiro e trabalha à noite sabe disso. Então, Deus preparou o ambiente propício para o ser humano. Então, Deus criou o sono e a noite, inclusive, para que o homem possa descansar, para que possa dormir. O sono, ele é tão necessário, o sono físico, que existem clínicas, existem tratamentos especializados para quem não consegue dormir. As pessoas que não conseguem dormir, ele pode procurar um clínico, ele pode procurar um especialista na área, uma clínica especializada, desculpe, para que ele possa saber o que está acontecendo. Por quê? Porque todos nós precisamos dormir, para repousar, para repor as energias, para podermos enfrentar os desafios do dia seguinte. Então, o sono ele é extremamente necessário. Quando nós temos uma boa noite de sono, nós passamos o dia bem, nós aumentamos a nossa qualidade do trabalho, nós aumentamos até a nossa expectativa de vida. O sono físico, ele é fundamental, ele é indispensável para nós. Mas o sono espiritual, ele é um perigo na vida do crente. E eu vou explicar o que é que acontece quando o crente está dormindo espiritualmente. E aí é hora de nós fazermos uma autoanálise. Eu não quero saber se você está dormindo espiritualmente, é você que tem que saber. Cada um de nós vamos fazer uma autoanálise. O que é que acontece quando nós estamos dormindo? Algumas coisas acontecem
quando o crente está dormindo este sono espiritual. Então vamos lá. Em primeiro lugar, quando o crente está dormindo, a temperatura do corpo cai. Isso acontece no sentido físico, viu? Quando nós estamos dormindo, cai a temperatura do corpo. E na vida espiritual não é diferente. Há uma frieza espiritual. O crente já não sente aquele interesse de estar no culto, de estar na igreja, de estar cultuando, de estar louvando a Deus. Se você já não sente mais esse prazer em orar, em conversar com Deus, em realizar um culto doméstico, em buscar a presença de Deus, é sinal que você está dormindo espiritualmente. Porque uma das características do sono espiritual é exatamente a frieza espiritual, que não nos impulsiona para nos aproximarmos de Deus. Pelo contrário, aquele que está dormindo espiritualmente, ele é caracterizado pela frieza espiritual. Em segundo lugar, quando nós estamos dormindo fisicamente, nós perdemos a visão. Os nossos olhos fecham. Ninguém dorme de olhos abertos. Nós dormimos, fechamos os olhos. Quantos acidentes ocorrem nas estradas, porque os motoristas, principalmente caminhoneiros, cochilam. Vem o sono, os olhos fecham, quando menos espera, um desastre, uma tragédia, um acidente. Isso ocorre na vida espiritual. Quando o crente está dormindo, ele perde a visão. Ele perde a visão do reino de Deus, ele perde a visão do céu, ele perde a visão das coisas espirituais. Ele começa a olhar todas as coisas pelo âmbito material, social apenas. Ele esquece que nós temos dupla cidadania, ele esquece que nós somos cidadãos do céu, ele esquece que a nossa cidade está no céu, de onde nós esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Então, assim como no sono físico nós perdemos a visão, assim é no sono espiritual. O crente perde essa visão do reino de Deus, da obra de Deus e das coisas celestiais e espirituais que está reservada para os salvos. Em terceiro lugar, quando nós estamos dormindo, nós perdemos a sensibilidade. E eu gostaria de pedir permissão a você para eu citar um exemplo muito simples, mas eu gosto de ensinar assim, eu gosto de ilustrar, eu gosto de trazer essas verdades do dia a dia para nos mostrar verdades espirituais. Mas, por exemplo, se você estiver acordado e uma muriçoca, um pernilongo vir lhe picar, você mata, você espanta, você tange. Mas se você estiver dormindo, isso não vai acontecer. Quando você acorda pela manhã e menos espera, está cheio de pintinhos no corpo. Por quê? Porque dormindo, fisicamente falando, nós perdemos a sensibilidade. E isso ocorre na vida espiritual. Como é que eu posso saber, professor, se eu estou dormindo espiritualmente? Se você está perdendo a sensibilidade espiritual. Se você ouve um hino, uma mensagem, uma pregação, um estudo, e você não sente desejo de glorificar, de adorar a Deus, se você não sente a presença do Espírito Santo, tudo me leva a crer que você está cochilando, que você está dormindo, porque nós, não é, que somos templo e morada do Espírito Santo, quando nós ouvimos belos louvores, quando nós ouvimos estudos, mensagem, nós sentimos desejo de glorificar, de adorar a Deus. Nós sentimos a presença do Espírito Santo dentro de nós. E eu posso até dizer, não é, que às vezes até quem não é batizado tem desejo de falar em línguas estranhas. Além disso, em quarto lugar, quando estamos dormindo, nós perdemos a audição. Não completamente, mas a nossa audição, nós perdemos um pouco da nossa audição, não sei exatamente a porcentagem. Mas quer um exemplo disso? Por exemplo, se você tem um filho adolescente em casa, chame ele quando ele estiver acordado. Você só vai chamar uma vez. Ele vai lhe atender, ele vai lhe ouvir. Mas se este adolescente estiver dormindo, pode ter certeza que você vai ter que falar várias vezes, porque nós perdemos a audição enquanto nós estamos dormindo. E na vida espiritual não é diferente. Quando o crente está dormindo espiritualmente, ele já não ouve mais a voz do Espírito. Ele já não ouve mais a voz de Deus. Ele já não ouve mais a direção, o Espírito Santo que guia, que dirige, que orienta, que ensina. Ele perde a sua audição espiritual. Em quinto lugar, quando nós estamos dormindo fisicamente, nós perdemos o apetite. Ninguém se alimenta enquanto está dormindo.
Nós temos apetite enquanto estamos acordados, enquanto estamos trabalhando. Mas quando dormimos, perdemos completamente o apetite. E quando o crente está dormindo espiritualmente, não é diferente. Ele já não sente mais desejo pela palavra. Ele já não sente mais interesse pela palavra de Deus. Então, o que acontece o crente quando está dormindo espiritualmente? Ele já não sente prazer nas Sagradas Escrituras. Se você não sente mais prazer em ler a Bíblia, em estudar a palavra de Deus, tudo leva a crer que você está dormindo este sono espiritual. Finalmente, quando nós estamos dormindo fisicamente, nós deixamos de trabalhar. Nós relaxamos. Né? O corpo repousa, descansa. E espiritualmente não é diferente. Um crente que está dormindo, espiritualmente falando, ele não tem desejo de trabalhar para o reino. Ele não tem desejo de pregar o evangelho. Ele não tem desejo de ganhar almas. Ele não tem desejo de ensinar a palavra de Deus. Ele não tem desejo de visitar as pessoas. Então, eu diria que são estes sintomas que nos faz entender se estamos dormindo ou estamos acordados espiritualmente. Mas voltando para o texto paulino, Paulo diz, olha, eu digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Se você, nesses exemplos que citamos, você chegou à conclusão que está dormindo, ouça o que diz a palavra de Deus. É hora de despertarmos do sono. Paulo, por gentileza, Paulo, por qual razão, qual é o motivo que nós temos que despertar do sono? O apóstolo Paulo vai dizer nesse mesmo texto, por gentileza. Aí ele diz, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós. Eu posso dizer que hoje nós estamos mais próximos do arrebatamento da igreja. Nós estamos mais próximos da vinda de Cristo do que nós estávamos ontem. Nós estamos já numa contagem regressiva para os eventos dos tempos do fim. Não estou com isso dizendo que Jesus vem buscar a igreja hoje ou amanhã. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu posso dizer que hoje nós estamos mais perto do que nós estávamos ontem. Então, estamos literalmente nessa contagem regressiva. Lembra-se dos exemplos que eu citei aqui sobre o atravessar a ponte? Que nós podemos atravessar a ponte de duas formas, de duas maneiras. Que ponte, professor? Essa ponte que nos leva de um lugar físico para um lugar espiritual, de um lugar terreno para um lugar celestial, de um lugar temporário, momentâneo, para um lugar infinito, eterno. Esta ponte pode ser atravessada ou através da morte ou através do arrebatamento da igreja. E eu posso dizer, sem medo de errar, que a nossa peleja, a nossa batalha é até nós atravessarmos essa ponte. Aqueles que já atravessaram a ponte, claro, estou me referindo àqueles que garantiram a salvação, em vida fizeram a sua decisão e obedeceram a palavra de Cristo, claro, já estão seguros, já estão guardados, já estão no lugar melhor do que nós. Tenha certeza que eles não têm vontade de voltar para cá, de forma alguma. Eu tenho a certeza que se Jesus chegar hoje no paraíso e disser assim, olha, eu quero saber quem é que quer voltar para a terra, que eu vou ressuscitar, tenha certeza. Ele vai dizer assim, não quero, aqui está muito melhor. Então nós estamos nessa contagem regressiva. Essa salvação está cada dia mais perto de nós. É claro que nós já sentimos hoje a salvação, mas eu diria que a concretização da nossa salvação, o clímax, o ápice da nossa salvação, ela dar-se-á através ou da morte, quando nós atravessarmos a ponte para sermos levados para o paraíso, ou através do arrebatamento da igreja. Então Paulo diz, a nossa salvação está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Eu não sei quanto tempo você está servindo a Cristo. Eu não sei quantos anos, não sei quantos meses, talvez tantos dias, eu não sei. Mas eu posso dizer que hoje está mais perto da vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja, do que quando nós aceitamos a fé. E o Espírito Santo de Deus deseja, como nós dissemos ontem, que nós estejamos prontos, que nós estejamos preparados, que nós estejamos vigilantes, porque nós não sabemos quando é que Cristo vai raiar nas nuvens para vir buscar a sua igreja.
lendo a palavra de Deus, nós vamos perceber claramente que Jesus deixou bem claro, duas coisas que Jesus deixou bem claro. Primeiro, é que nós não sabemos. Ele disse daquele dia e hora ninguém sabe. Em segundo lugar, Jesus deixou bem claro que ele viria como ladrão. E o que é que isso nos ensina? Que Jesus estava nos ensinando que ele viria de uma forma inesperada. Eu quero concluir esta primeira parte do programa lendo um texto lá no Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 13, os versículos 35 a 37. Deixa eu concluir aqui, por gentileza. São Marcos, capítulo 13, versículos 35. Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Nós não sabemos. Para que vindo de improviso, ou seja, num momento inesperado, não vos ache dormindo. E é claro que ele está se referindo aqui ao sono espiritual, claro, né? É claro que, com certeza, quando Jesus vier, terá muitos crentes dormindo, fisicamente falando. Não há nenhum problema. O problema é esse sono espiritual. Versículo 37. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Que Deus nos ajude para que estejamos prontos, preparados, vigilantes, para quando Cristo vier, nós estejamos prontos para sermos arrebatados e sermos levados por Ele para o reino da imortalidade. Se você não é cristão, receba Jesus como seu Salvador pessoal ainda hoje, porque amanhã pode ser tarde demais.